Isso é falso mesmo, porque toda colônia é de exploração. O que vai mudar é a estrutura agrária, basicamente, tá? E a relação de pauta de importação e exportações. Mas não tem colônia de povoamento. Toda colônia é de exploração. Os portugueses claramente vieram para o Brasil, saíram lá de Portugal, essa distância toda, somente para explorar as nossas riquezas. Vieram aqui, invadiram o Brasil, mataram os índios, fizeram todo tipo de atrocidade contra os calmos povos locais, os bons selvagens daqui dessa terra, e vieram aqui meramente para explorar. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Primeiro que é isso mesmo, tá? Eles vieram aqui para explorar. A razão de toda aquela expansão ultramarina era essa, não só dos portugueses, de todo mundo. Havia uma corrida nesse sentido. Agora não tem nada de bom selvagem, não. Nem de mal selvagem. Nem de adiantado, nem de atrasado, mas seguinte, era um povo que teve seu território invadido. É isso. Eu até acho que de fato eles foram até bonzinhos demais mesmo, né? Mas é que não tinha muito como haver uma resistência maior pela própria natureza da organização política dos povos indígenas, né? Mas era isso, era um povo que estava tendo seu território invadido, né, por um povo que estava vindo para cá em busca de riqueza, em busca de construir uma nação mais rica na Europa, assim como a França, como a Espanha, como a Inglaterra, como a Holanda e assim por diante. Tá? Quando eles tentaram catequizar, seria catequizar para poder ser mais um instrumento de dominação. O que o senhor tem a falar desse? A catequização, ela até está num contexto que, embora seja o mesmo, tem as suas próprias motivações. Tá? A Igreja Católica estava reagindo à reforma. E a catequização dos indígenas veio como uma das principais estratégias da Contra-Reforma, porque foi lá na Contra-Reforma, Concílio de Trento, que eles vão criar a Companhia de Jesus, lá do Inácio de Loyola, que vai ter a missão de catequizar os índios. Não para ter braço para o trabalho, porque o braço para o trabalho eles estavam resolvendo com a escravização dos africanos. Tá? Era preferível o africano para o trabalho escravizado do que o indígena, porque o indígena fugia muito mais facilmente. Enfim, nós vamos falar mais disso ao longo do vídeo, vai dar espaço. Mas o africano era preferido. O objetivo da catequização era conquistar novos fiéis mesmo. Tá? Para contrabalançar a perda de fiéis que estava rolando na Europa por causa do protestantismo. Tá? Então a ideia era expandir o poder político da Igreja Católica. Tá? Vamos lembrar que Portugal era um padroado. Tá? Assim como a Espanha, eram nações que, ao produzir a sua expansão imperialista, colonialista na época, né, levavam junto a expansão do poder político da Igreja Católica. Mas para isso era necessário novos católicos. Né? E aí o indígena foi utilizado dentro desse contexto. Desse mito. Poxa, o Gabriel, o combinado era pergunta fácil, né? Não difícil nos bastidores, né? Não, brincadeira. Vamos lá, então. Não, essa é uma... ele é engraçado. Uma grande questão que varre, né? Já há muito tempo aí na história do Brasil. Eu mesmo, quando era adolescente, fui ensinado na farsa da colônia de exploração e depovoamento, que eu já comentei aqui várias vezes no meu canal e também tá lá na... Isso é falso mesmo, porque toda colônia é de exploração. O que vai mudar é a estrutura agrária, basicamente. Tá? E a relação de pauta de importação e exportações. Mas não tem colônia de povoamento. Toda colônia é de exploração. Tá? A Escola da Verdade Histórica. Mas, comentando um pouco sobre essa farsa, para quem ainda não ouviu, ou mesmo para fixar bem, para quem já conhece um pouco, essa conversa de colônia de exploração e de povoamento foi bastante divulgada pelo Leroy Beaulieu. Ele foi um dos desenvolvedores dessa ideia lá no século XIX. Ou seja, é uma ideia do século XIX. No século XVI, XVII, XVIII, não havia esse conceito. E nós estamos entrando já num problema, de aplicar um termo para coisas do passado que não tem nada a ver. Né? Seria um anacronismo histórico, jogando o conceito de uma época para outra, ficou uma conversa muito desproporcional. Então, para começar, um conceito de século XIX, o Leroy Beaulieu era francês, extremamente preconceituoso, não gostava do mundo ibérico e, surpreendentemente, gostava muito da Inglaterra. E aí esse conceito pegou, infelizmente. No Brasil foi muito divulgado, em escolas, para tudo quanto é lado,
Eu fui educado nessa lenda de colônia de exploração e de povoamento. Então, por esse conceito se diz que nos Estados Unidos foi colônia de povoamento e aqui no Brasil foi de exploração. Por isso que lá é rico e aqui seria pobre. Isso aí, então, além do conceito de ser ridículo, isso não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre, os Estados Unidos e Brasil. Isso a gente... Não é isso que explica a riqueza dos Estados Unidos e a pobreza do Brasil. De fato. Tá? Não é isso. E só sublinhando, não existe colônia de povoamento. Toda colônia é de exploração. Ver mesmo a história dos Estados Unidos tem nada a ver com aquela lenda romântica que é apresentada. Não se mente na história só no Brasil, não. O que podem pensar. Também se mentem nos Estados Unidos, também tem mentira em Portugal, Espanha, França. Se mente história em tudo quanto é lugar. Não sei como é que eu ensino em Botsuana, mas com certeza também devem mentir por lá. Então, os Estados Unidos, principalmente os liberais, direitistas e americanófilos aqui, desenvolvem um mito romântico dos Estados Unidos. É impressionante como lá foi tudo maravilhoso, tudo espetacular. Não, lá começou com uma companhia comercial, a Virginia Company. Lá eles não estavam preocupados em catequizar e educar os índios, tratar os índios como escravos, senão partiram para massacres ou mesmo para comércio, né? Eles também venderam índios como escravos para o Caribe. Só um detalhe que ninguém... nessa história dos Estados Unidos das 13 colônias, tem alguns dados interessantes que demolem, destrói essa ideia de colônia de povoamento. Um é que, quando nós temos assim, o que se prova que teve civilização no lugar? Há várias provas. Uma delas é ter cidades com patrimônio histórico, urbanístico relevante. O Brasil tem, né? Ouro Preto, o México tem, o Peru tem. Agora, os 13 colônias é decepcionante. E mais, o primeiro hospital dos Estados Unidos foi feito 100 anos depois do início da colonização. E aqui no Brasil já começou logo depois quando se iniciou o processo de povoamento para valer, foi na década de 1530. Então, na década de 1530 se desenvolveu a Santa Casa de Misericórdia de Olinda e depois a de Santos. Tô esperando porque ele desviou da pergunta do cara, tá? E aí ele tá divagando sobre algo que, assim, nem é mais utilizado, tá? De fato, durante algum tempo se utilizou bastante essa ideia de colônia de povoamento e de exploração. Eu mesmo também aprendi assim, tá? Mas o que o cara perguntou tá, e aí os portugueses vieram para cá só para explorar mesmo? A bola que o cara levantou pro Marcelo aqui é pro Marcelo dizer que não. Que os portugueses foram bonzinhos, que eles vieram para cá trazer a civilização, que eles são civilizados, é esse o ponto, tá? E até agora ele tá tergiversando, né, tangenciando o assunto, tá? Se apegando a essa questão aí que, enfim, nem responde à pergunta do cara e, enfim, nem é relevante porque não existe, tá, colônia de povoamento. Então, já na década de 1540 já tinha, então, trabalho de caridade no Brasil, coisa que era desconhecida nos Estados Unidos, né? Então, aí essa ideia é falsa. Agora vamos para esse problema também comum. Os portugueses vieram para cá para explorar a riqueza e tal. Isso aí parte de uma falsa premissa, porque eles não sabiam que tinha riqueza aqui, né? Quando chegaram... Não sabiam, de fato, mas imaginavam que podia ter, né? Porque se os espanhóis tinham encontrado ouro e prata, né? Se havia uma corrida colonialista, então se imaginava que podia ter ouro, prata, esmeraldas, diamantes, mas sabia que tinha terra. Tinha terra, né? Porque assim, o que é falso é a ideia do descobrimento. Isso é falso, tá, gente? Falso. Os portugueses já sabiam que tinha terra. O que eles não sabiam era a localização precisa, não sabiam a dimensão, não sabiam exatamente o que iam encontrar nessa terra, mas eles tinham 100% de certeza que tinha terra. Tanto é que há registros históricos que mostram que quando o Cabral sai, tá, o nível de estoque que ele estava levando, tá, não era o normal da viagem que disseram há muito tempo que ele faria para a Índia. Não, ele sai de Portugal para vir no Brasil, achar a rota, reconhecer o território e depois ir para a Índia. E foi exatamente isso que ele fez. E vamos lembrar que já tinha um Tratado de Tordesilhas antes de 1500, que já dividia aquelas terras e que inclusive já tinha ajustado a linha imaginária de divisão das terras para garantir que Portugal tivesse terras, sinal de que já se sabiam das terras. Então o que aconteceu foi isso, Portugal decide vir tomar conhecimento daquilo que investiria depois. Tanto é que eles vêm, fazem isso e vazam, e demoram a voltar para cá, galera. Porque Portugal tinha começado o seu projeto colonial pela África.
já tinha entrepostos coloniais na África, já estava lucrando com a exploração da África. Então, quando eles vêm e reconhecem que aqui os nossos indígenas, que eles vão ter contato, não conheciam os metais, eles acharam que momentaneamente era mais interessante eles continuar no projeto onde eles já estavam lucrando mais. Porque diferente dos espanhóis, que chegam na América Central e encontram indígenas que já conheciam os metais, os portugueses demoraram mais tempo aqui por causa do desconhecimento dos metais por parte dos nossos povos indígenas, que eram bons ceramistas, trabalhavam com palha, com madeira, plantavam, mas desconheciam qualquer forma de metal. Tá? E aí eles não vão ficar aqui. Quando é que eles vão voltar? Eles vão voltar, né, os portugueses, com mais afinco, vamos dizer assim, depois que a França também estava trazendo a sua empresa colonial para cá. Então eles vão perceber, olha, tudo bem, a gente não achou ouro lá no primeiro momento, mas deve ter. A gente sabe que aquilo lá é enorme, é clima tropical, tem muita gente vivendo lá, esses povos indígenas, né, os senhores do litoral, aquela coisa toda. E tudo bem que a gente está mais envolvido na Ásia, na África, mas nós não podemos abrir mão daquilo lá. Se a gente não for para lá, outros vão ir. Né? Porque o que Portugal tinha para dizer que o Brasil era deles é no papel assinado pelo Papa, né? Que para uma nação protestante não valia nada. Né? Não valia nada. Então quem que ia defender essas terras aqui de franceses, de ingleses, de holandeses, né? Os espanhóis estavam mais interessados no que eles já estavam explorando, que eles não davam nem conta naquele momento de tanto ouro que eles estavam achando. Né? Agora, os franceses, por exemplo, vieram para cá, fundaram lá a França Antártica, não é isso? Fizeram isso e depois acabaram sendo expulsos daqui pelos próprios portugueses. Porque eles vão perceber que ou eles vinham para cá também, ou eles iam perder isso aqui. E o objetivo deles era ganhar dinheiro com isso aqui.